Acontecerá o julgamento sobre a partilha da herança de Venâncio. Só que Kika terá uma carta na manga para surpreender Egídio e Eliana. Além disso, uma testemunha misteriosa aparecerá com um capuz escondida entre as pessoas na audiência, esperando o momento certo para se revelar. Nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio e Eliana aparecerão confiantes na audiência. Egídio abre um sorriso e diz: "Essa já é nossa. Vamos ficar com tudo o que foi do finado Venâncio. Que Deus o tenha." Buba e Zé Inocêncio ficarão preocupados, mas Kika deixará claro que tem uma carta na manga, que só será usado na hora certa. Durante o julgamento, Egídio vai mentir, gritando: "As terras do finado Venâncio não podem ficar com essa Buba de forma alguma. Ela foi a culpada pelo que aconteceu com ele. Ela fez isso para casar com o irmão dele, o Augusto." Buba fica chocada. Eliana vai confirmar tudo e os dois vão comemorar, sem imaginar que Kika tem uma carta na manga. Em certo momento, Zé Inocêncio acusa Egídio pelo que aconteceu com o Venâncio. Mas Egídio diz: "Eu jamais faria qualquer coisa contra aquele menino. Nem conhecia ele. Meu álibi é o Marçal, meu amigo Marçal. Mas ele não pôde estar presente." Vai ser nesse momento que Egídio terá uma grande surpresa. Tudo pode acontecer no julgamento sobre a partilha da herança de Venâncio. Na entrada do tribunal, Egídio e Eliana encontram Zé Inocêncio, Buba e Kika, e debochado, o antagonista diz: "Tão prontos para perder? Se eu fosse vocês, nem apareceriam na audiência. As terras do falecido Venâncio são nossas. Que Deus o tenha." Tentando não perder a paciência, Zé Inocêncio retruca: "Eu fiz uma proposta para Eliana. Uma proposta que muita gente jamais pensaria em fazer. Mas ela foi gananciosa. Ela quis mais. E eu não vim aqui para perder. Agora é tudo ou nada." Eliana afirma: "Então fique sabendo, coronel, que eu não vou sair daqui sem o tudo. E Buba, é melhor você se preparar." Engolindo a seco, a esposa de Augusto questiona: "O que você está querendo dizer com isso?" Eliana responde: "Eu não vou dar spoilers, mas espero que você esteja preparada." Os dois antagonistas se afastam, e ao perceber o semblante de Buba, Kika comenta: "Fica calma, ela está blefando. Não deixe que isso te desestabilize." Logo em seguida, as pessoas começam a entrar para assistir ao julgamento. E quando o juiz entra no local, todos ouvem os ritos iniciais. A primeira a realizar o depoimento é Eliana. A antagonista coloca sua melhor máscara de vítima e diz: "Eu e o Venâncio tivemos um casamento muito feliz. Eu o amava e ele também. Antes de partir, ele havia me garantido que todos os bens dele, inclusive as terras que o pai dele não quer largar a mão, ficariam comigo. Por isso eu vim aqui, para lutar por aquilo que o meu marido deixou para mim." Nervosa, Buba se levanta e grita: "É mentira! Ela e o Venâncio já estavam separados. Ele disse com todas as letras que não deixaria nada para ela." Um murmurinho se inicia e o juiz manda todos ficarem em silêncio. Kika se aproxima de Buba e cochicha: "Evite fazer esses tipos de comentários. Deixe eles acharem que estão ganhando. Eu tenho uma carta na manga. Confie em mim." Com um olhar de fúria, Buba encara Eliana, que retribui com um sorriso debochado. Momentos depois, Egídio é chamado para a cadeira das testemunhas e afirma: "Eu confesso que eu nunca tive um bom relacionamento com os Inocêncio, mas eu prezo pela palavra de um homem. Se o Venâncio deixou para minha esposa a herança, é com ela que deve ficar." O antagonista percebe a reação de Zé Inocêncio e continua: "Mas o que eu acho engraçado é que a Buba, que se dizia apaixonada pelo Venâncio, e que está aqui garantindo que a herança devia ser dela, se casou com o irmão dele, pouco tempo depois dele partir." Kika pergunta:
O que o senhor está insinuando? Com um sorriso cínico, Egídio responde: eu penso que a Buba que arquitetou tudo isso, para abocanhar a herança do Venâncio e conquistar outra parte da fortuna dos Inocêncios se casando com o irmão dele. Kika se levanta e grita: protesto! Nesse momento, várias vozes revoltadas são ouvidas ao mesmo tempo, enquanto Eliana se diverte com a confusão que Egídio causou. Nervoso, o juiz bate o seu martelo e fala: silêncio! Ordem no tribunal! Protesto aceito, por se tratar de uma suposição. As vozes começam a se dissipar e Zé Inocêncio comenta: eu não acredito que ele teve a coragem de colocar a culpa na Buba. Kika retruca: ele não tem prova disso. Ele só quis deixar vocês nervosos. Buba questiona: e se ele tiver alguma carta na manga? E se revelar meus segredos? Kika responde: os seus segredos nada têm a ver com o que está em jogo aqui. E quanto à carta na manga, isso sou eu quem tenho. Kika é chamada para fazer perguntas para o antagonista, e se virando para Egídio, ela pergunta: você, que está acusando a minha cliente pelo que aconteceu com o Venâncio, onde que o senhor estava naquele dia? Engolindo a seco, Egídio responde: com a minha mulher, Dona Patroa. Nesse momento, Yolanda se levanta e grita: mentira! Os olhares se viram para ela, que continua: naquele dia, ele chegou em casa muito tarde, todo suado, agitado. Eu perguntei o que estava acontecendo e ele me deu uma desculpinha esfarrapada. Quando a notícia do Venâncio chegou aos meus ouvidos, eu sabia que ele estava envolvido. Ainda mais nervoso, Egídio diz: seu juiz, essa mulher não estava escalada como testemunha. Faça alguma coisa. O juiz comenta: ele tem razão, senhora. Por favor, se acalme. Senão eu serei obrigado a te pedir para se retirar. Yolanda volta a se sentar, enquanto resmunga, e Kika insiste: eu vou te perguntar novamente. Onde o senhor estava no dia que tudo aconteceu com o Venâncio? Mais especificamente, no período da tarde. Uma gota de suor escorre pelo rosto de Egídio, e ele responde: com o Marçal. Eu estava com o Marçal. Kika retruca: mas ele não está na cidade, não é mesmo? Seu álibi não pode ser comprovado. Perdendo a paciência, Egídio berra: esse julgamento é sobre a herança do Venâncio, não sobre o que aconteceu com ele. Kika se vira para Eliana e diz: a senhora sabe que se estiver casada com um homem que pode ter feito aquilo com o seu antigo marido, dará a entender que você é cúmplice, ou então conivente. Nervosa, Eliana diz: você não sabe do que está falando. Eu não faria nada contra o Venâncio. Kika retruca: mas você veio para a fazenda dos Inocêncios atrás de uma espécie de vingança. Ficar calada quanto à verdade e ainda se casar com o homem que fez isso significa que você está atrás da herança do antigo marido, assim como a fortuna do atual. Todos ficam surpresos com o argumento, e enquanto um murmurinho se espalha, Eliana fica claramente desconcertada. O advogado dos antagonistas se levanta e grita: protesto! A colega está se baseando em especulações. O juiz diz: eu vou manter o argumento, pois é pertinente para o caso. Eliana e Egídio ficam ainda mais nervosos, e Kika comenta: sem mais perguntas. Logo em seguida, Buba é chamada para depor e diz: eu não nego que eu tive um envolvimento com o Venâncio enquanto ele ainda estava casado com a Eliana. Mas eu garanti a ele que eu não teria mais nada se ele não se divorciasse. E foi isso que o Venâncio fez. Saiu de casa, pois ele não amava mais a Eliana. Ele me queria ter como esposa. O advogado de Eliana se levanta e pergunta: por acaso a sua falsa gravidez foi o ponto alto da decisão do Venâncio? Kika e Zé Inocêncio se encaram, e engolindo a seco, Buba responde: a falsa gravidez foi ideia do próprio Venâncio, porque na cabeça dele, o pai lhe daria mais respeito.
O advogado questiona. E também foi ideia dele ter uma garota para gerir um filho para depois afirmar que a criança era de vocês? Buba desvia o olhar e responde. Sim, eu fui contra. O advogado responde. E por que você mesma não engravidava? Seria porque você é... Percebendo que está indo longe demais, Kika se levanta e berra. Protesto! A vida pessoal da minha cliente, assim como os seus segredos médicos, não é pertinente para este caso. O juiz acata o protesto e Egídio e Eliana ficam furiosos por não conseguirem usar o argumento. Buba volta aos prantos para o seu lugar e é consolada por Augusto. De repente, uma pessoa encapuzada aparece para ver o julgamento e se senta na última fileira. Confuso, Zé Inocêncio pergunta. Mas quem é essa pessoa? Kika responde. Não importa, vamos focar em vencer. Zé Inocêncio diz. Mas e se for... Kika o interrompe e afirma. Confia em mim. Zé Inocêncio sente um frio na barriga, mas decide confiar na advogada. Logo em seguida, Egídio é chamado para fazer as considerações finais, mas o juiz é avisado que há uma testemunha surpresa. Desesperado, Egídio pergunta. Testemunha? Mas que testemunha? Kika responde. Uma pessoa que sabe perfeitamente o que você estava fazendo no dia que tudo aconteceu com o Venâncio. Egídio retruca. Mas eu já disse, eu estava com o Marçal. Eu sou inocente. Nunca fiz nada contra o Venâncio. Ou qualquer outro Inocêncio. Nesse momento, o homem encapuzado se levanta, tira o seu capuz e todos ficam em choque ao ver que é Marçal. De olhos arregalados, Egídio diz. Não pode ser. Isso só pode ser um pesadelo. Nervosa, Eliana comenta. Por que esse homem apareceu justo hoje? Surpreso, Zé Inocêncio pergunta. Então essa era sua carta na manga? Kika responde. Agora você vai ter uma grande surpresa. Assim que Marçal se senta na cadeira da testemunha, Egídio fica ainda mais desesperado e berra. Não deixem ele falar. É tudo mentira. Ele me odeia. Marçal retruca. Eu te odeio porque você tentou acabar comigo. A sala fica em silêncio, tentando digerir o que o homem falou, e Marçal continua. Seu juiz, foi o Egídio que fez aquilo com o Venâncio. E digo mais, ele tentou fazer o mesmo com o João Pedro. Ele pediu para eu fazer isso. Ele quer a todo custo acabar com o Inocêncio. E a dona Eliana sabe muito bem disso. E quando eu queria me livrar dessa vida, ele tentou se livrar de mim. O que ele não sabia é que eu consegui escapar e me escondi, para que ele não terminasse o serviço. Zé Inocêncio abre um sorriso de satisfação e Egídio começa uma confusão no meio do tribunal, tentando partir para cima de Marçal. O juiz chama os policiais para conter o antagonista, que continua a gritar. Os ouvintes berram palavras de ódio contra Egídio, e com os olhos marejados, Eliana comenta. É o meu fim. Meu Deus, eu devia ter aceitado a proposta do Inocêncio. Quando as coisas se acalmam, o juiz começa a ler o veredito e diz. Por estar entendido que a Eliana se juntou a Egídio, sabendo de sua culpa envolvendo o que aconteceu com Venâncio, eu dou como negada o seu pedido de reivindicar a posse da herança de Venâncio. Todos os direitos serão divididos entre Isabela, José Inocêncio e a quem mais eles decidirem compartilhar. Um grito de vitória é ouvido por todo o local, enquanto Eliana fica paralisada perante a sua derrota. O juiz continua. Além disso, dada a prova de que Egídio está diretamente ligado ao que aconteceu com Venâncio, e também as tentativas contra João Pedro, José Inocêncio e Marçal, eu o sentencio a 187 anos de prisão, em regime fechado. Os gritos de vitória são ainda mais fortes e se mistura aos gritos de ódio de Egídio, que pensou que sairia mais rico, porém saiu preso. Você acha que a Eliana também deveria ir presa? Coloque sua resposta nos comentários.
Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. E clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela.